Sou iniciante no mercado financeiro, quero começar a investir agora. Por onde eu começo? Qual a melhor opção de investimento? Qual o caminho mais seguro? Se você tem esse tipo de dúvida, no vídeo de hoje eu vou te mostrar e vou te falar um pouco a respeito das 3 melhores opções de investimento para quem está começando a investir agora no mercado financeiro. Eu sou o Robson Andrade e se você não conhece o canal, seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Aqui eu falo sobre diversos assuntos relacionados ao mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos e outros diversos assuntos relacionados também. E quando falamos sobre investir, já sabemos, ou se você ainda não sabe, isso é algo bem fácil de se fazer. Porém, é claro, existe todo um caminho que você deve percorrer até o ato de investir, entre criar uma conta em uma corretora, em um banco, seja digital ou banco físico, até o momento de transferir o seu dinheiro para fazer o investimento. Mas existe uma infinidade muito grande de investimento também. Investimentos para quem tem um coração um pouco mais, que gosta de um pouco mais de emoção, investimentos um pouco mais conservador. Isso vai variando de acordo com seus objetivos e de acordo com que tipo de investidor você acredita ser, ou que você pratique de autoconhecimento e saiba estrategicamente por onde você quer percorrer até atingir, por exemplo, a sua liberdade financeira. Existem investimentos com perfil mais agressivo, como por exemplo ações, fundos imobiliários, investimentos com perfil um pouco mais conservador, como por exemplo a renda fixa. Mas para quem está começando, qual o caminho correto para se iniciar? Por onde eu devo primeiro colocar o meu dinheiro? Focar na segurança e direto para a agressividade? Na minha opinião, eu acho que é muito mais válido começar primeiro com aquilo que te traz segurança e um bom retorno. E enquanto isso, eu vou estudando cada vez mais, me aperfeiçoando em conhecimento e assim eu vou buscando diversificar o meu dinheiro, o meu patrimônio ao longo do tempo em diversos outros investimentos. Pensando nesse tipo de proposta, eu não sei se você concorda comigo. Se você concorda ou não, deixa aí o seu comentário abaixo. Mas pensando principalmente nesse tipo de ideia, eu separei investimentos que têm o intuito principalmente de pensar em segurança e um bom retorno. E claro, tanto para começo quanto para final pode ser boas opções de investimento, até porque isso vai de acordo com seus objetivos. Mas vamos para cá, para o computador, que eu te mostro um pouco melhor sobre esses investimentos, e de como que você pode investir em cada um deles. E eu vou começar falando sobre um dos investimentos mais seguros que nós temos hoje na Bolsa de Valores, que é investindo, emprestando o seu dinheiro para o governo. Exatamente. Você empresta o seu dinheiro para o governo em um determinado período, determinado momento você recebe esse dinheiro de volta com juros ali determinado no momento do seu investimento ou com juros ali pós-fixado que vai ser de acordo do que taxas de juros se comportarem. Tesouro Direto, que é um membro aí administrativo do próprio governo, é quem faz a distribuição desses títulos de dívida de investimento. E você, através da compra do investimento em cada um deles, você consegue emprestar o seu dinheiro em diferentes prazos, em diferentes taxas de juros para o governo. Aqui nós temos uma infinidade de títulos pré-fixados, onde eu já tenho o valor do empréstimo definido na hora do investimento, como por exemplo esse título aqui com vencimento para 2026, onde a rentabilidade por ano paga por esse título vai ser de 10,78 ao ano. Isso não vai mudar porque é pré-fixado, é definido no momento que você investe nesse título e o vencimento dele é lá em janeiro de 2026. Mesmo assim, você pode investir a partir de R$31 e você pode resgatar a hora que você desejar, mesmo com a rentabilidade sendo pré-definida. O ideal é que você deixe até o prazo do vencimento, para que você tenha o melhor retorno possível. Mas é uma rentabilidade consideravelmente boa para um título pré-fixado, olhando assim, por exemplo, para o cenário das taxas de juros, pegar um título pré-fixado de praticamente 10,8% ou até mesmo esse de 2029, onde a rentabilidade vai ser 11,46%, investindo um pouco aqui, mais de R$30, praticamente R$35 você pode investir a partir desse valor nesse título. E existem também outros títulos que são títulos pós-fixados. A diferença é que aqui você sabe, entre título pré-fixado e pós-fixado, é que você sabe quanto vai render o seu dinheiro na hora do investimento. No caso aqui do pré-fixado, ou do pós-fixado no caso, você não tem uma taxa de juros fixa definida. Você tem um indicador financeiro, um indicador de taxa de juros, mais uma taxa fixa de rentabilidade, como é o exemplo aqui do Tesouro Selic 2026, que é um investimento que vai te render o que a taxa Selic render durante todo o período que seu dinheiro estiver investido, mais uma rentabilidadezinha fixa aqui de 0,02% também. Então é uma rentabilidade fixa mais uma rentabilidade pós-fixada, que é uma rentabilidade que vai se comportar de acordo com que uma determinada taxa de juros se comporte. Se a Selic, por exemplo, sobe, seu rendimento vai aumentar. Se a Selic cai, por exemplo, seu rendimento cai também, Ele vai sofrer variações de acordo com que a Selic oscile aí de acordo com o cenário econômico. A mesma coisa é o IPCA. O IPCA nada mais é que a nossa inflação.
Aqui tem, por exemplo, investimento de títulos do Tesouro, que é o IPCA, a nossa inflação, mais 5,6 ao ano. Então, se a inflação, o nosso IPCA, sofreu uma variação, por exemplo, de 6% em 12 meses, o meu retorno vai ser 6% de IPCA mais 5,6 fixo ali de uma rentabilidade já definida. É mais ou menos assim que vai se comportar os seus títulos. E eles aqui têm cada um perfil determinado para um determinado prazo, né, para um objetivo específico que você tenha. Geralmente títulos aqui pós-fixados, como Selic, IPCA, tem um perfil de ser um título para investimento para o longo prazo, para um período um pouco mais extenso. Pode ver que até o vencimento dos títulos aqui é para períodos um pouco mais longos, 2029, 35, 45. É, por exemplo, aquele investimento para quem está pensando em aposentadoria só em renda fixa. Aqui seria umas boas opções de investimento para esse tipo de perfil. E claro, os valores são bem baixos de investimentos, né? Todos aí custam menos de R$50 para investir. O que tem um valorzinho um pouco mais elevado aqui no caso é o Tesouro Selic, onde o valor precisa ser pelo menos de R$140 para você comprar uma fração desse título. Os demais são todos abaixo de R$50. E lembrando que mesmo com prazo de vencimento definido aqui, por exemplo, para 29, 30 e 45, você pode aplicá-lo, solicitar o seu resgate em até um dia útil. Você vai ter o seu dinheiro também resgatado. O que acontece é que pode sofrer influência dessas taxas de juros e o seu retorno sofrer também alteração. O seu rendimento pode sofrer alteração, sendo muito inferior do que o que você poderia receber até o prazo do vencimento. E isso é uma coisa importante. Mas é o primeiro tipo de investimento e um dos mais seguros que nós temos hoje disponíveis para investimento. Você encontra isso em todos os bancos praticamente. Corretoras, por exemplo, você vai encontrar todos esses títulos aqui disponíveis no Nubank, no Banco Inter, no Banco Itaú, em todos os bancos você consegue ter acesso a esse tipo de investimento. E aqui é só renda fixa, tá? Estamos falando somente de renda fixa. Falando um pouco aqui também sobre taxa de juros, né? Olhando aqui um pouco sobre o histórico da nossa taxa Selic, que é a taxa que define aí basicamente o que vai acontecer com todas as outras taxas de juros. Um sinal de Selic alta é sinal de inflação alta também, é sinal de CDI, que é outra taxa de juros também alta, e outras taxas de juros também elevadas. Quando a taxa Selic começa a fazer um movimento de queda, que é o que nós estamos acompanhando aí nos últimos meses, e isso pode ser visto aqui no caso, né? Temos aqui a taxa foi mantida até 13,75 ao ano, até o mês de fevereiro de 2023. Após isso, sofreu o primeiro corte em 9 e agora também em outubro sofreu o segundo corte de 0,5 percentual 2 vezes seguidas. Esse movimento provavelmente tende a voltar, né? Chegar até próximo aqui, por exemplo, de 6,5 ao ano. Uma expectativa esperada lá para 2025 e 26 provavelmente, né? Não vai ser algo assim que vai acontecer de imediato. E quando você investe principalmente em renda fixa, é interessante que você analise, observe como que está o movimento agora dessa taxa de juros, né? O acumulado aqui da nossa Selic no momento é de 12,75, então pode ser que chegue até 2025, 26, provavelmente aqui de novo nesse cenário onde se manteve estabilizado por um longo período de 6,5%. E claro, pode sim subir novamente, né? Isso tudo vai depender muito do nosso cenário econômico, do que vai acontecer aí até 2025, 26 ou até mesmo adiante. Mas essa taxa Selic ela é basicamente usada para todos os investimentos. Então vocês sabem, quanto mais essa taxa subir, mais os investimentos atrelados a essa taxa de juros vai render mais. No caso ali, os próprios títulos do Tesouro Direto. E outros investimentos também que você pode encontrar que tem essa taxa como taxa básica de juros ali para os seus rendimentos. E basicamente ela é parâmetro para outra taxa de juros, que nós vamos falar um pouco a respeito agora, que é o CDI. O CDI é uma taxa de juros utilizada pelos bancos. Ela basicamente rende aqui bem próximo do que a taxa Selic. Geralmente é 95% do que a Selic rende. Aqui no caso o acumulado, né, de 2023 do CDI é de 10,34%. Em 2022 foi de 12,39% e o acumulado do CDI até hoje, né, contando aí os últimos 12 meses, contando uma parte de 22 mais 23, é de 13,44% ao ano. Historicamente a taxa também já sofreu diversas oscilações, onde o seu ápice, a sua maior alta foi em 2016, na época do governo Dilma, onde ela chegou a atingir 14,2%. Então, é um sinal de que as taxas de juros na época estavam elevadíssimas. Inflação também estava em alta, taxa Selic também estava em alta, é o que podemos ver aqui, ó. Em 2015 e 2016, a nossa taxa Selic era de 14,25, chegou a atingir quase 14,30. Consequentemente, a taxa CDI também sofreu a mesma variação. A nossa próxima opção de investimento, que você pode investir também de forma segura, é em títulos de CDBs. Os CDBs são títulos que têm a sua taxa de rentabilidade atrelada ao CDI, que é a taxa de juros que nós acabamos de acompanhar aqui. Está aproximadamente aí em 10,34%,
né, contando só o acumulado de 2023, mas que em 2022 rendeu 12,39% e nos últimos 12 meses rendeu 13,44%. Quando você for investir um CDB, investimento que você também consegue encontrar disponível em praticamente todos os bancos e corretoras, invista sempre em um CDB que pague 100% do CDI, que vai estar rendendo 100% do que essa taxa de juros estiver rendendo. E aí, consequentemente, você pode pôr qualquer valor. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Supondo, né, que você fosse investir com essa taxa de juros aqui acumulada que nós temos do CDI de 13,44 por um ano, você guardar R$100, vou pôr a taxa do acumulado, 13,44, durante um ano, supondo que você investisse R$1.100 todos os meses. Vou pôr investimento zero porque o investimento seria só mensal. Aqui nós podemos ter uma projeção de quanto que meu dinheiro teria rendido. Teríamos investido R$1.200 e ganhado 72,24 só de juros. É um pouco, né? Consequentemente, não é tanto dinheiro assim. Porém, o investimento também é baixo, é apenas R$100 que você vai estar investindo. E isso, consequentemente, em um único ano não pode representar tanto resultado assim. Só que as taxas de juros não vão ficar em 13,44 todo o tempo, né, durante todo o período. Até porque provavelmente deva cair mais ainda. Mas levando em consideração a taxa de juros de 10%, 10,5% ao ano, que é algo provavelmente mais fácil de conseguir durante longos períodos. Se você investisse os mesmos R$100, seu rendimento seria um pouquinho inferior, né? Rendendo aí próximo de R$56. E de primeiro momento, o que eu quero mostrar é o seguinte: talvez investir R$100 em um único mês ou em 2 meses não tenha um resultado tão relevante assim. Mas imagine que você invista esses mesmos R$100 durante 20 anos. É o que nós podemos ver aqui. Levando em consideração a taxa de 10,5% durante 20 anos, quanto que nosso patrimônio seria acumuladamente? Aqui nós temos uma resposta. Teríamos investido aproximadamente R$24.000, porém só de juros nós teríamos recebido R$52.000. Quase R$53.000 só de juros. Isso é o poder dos juros compostos, né? É o poder que o guardar pouco todos os meses por um período específico traz de resultado. Os juros compostos, ele é o nosso amigo e o nosso inimigo na hora de contrairmos dívidas. Quando falamos em fazer dívida, nossos juros que nós pagamos em cima das dívidas também sofrem a mesma influência, só que de forma negativa. Se você tivesse pegado 24.000 emprestado, consequentemente você iria pagar nesse mesmo período até mais que 52.000 só de juros. Isso é o que acontece na hora que você faz uma dívida. E por que não criar um movimento contrário desse de se endividar e fazer o dinheiro trabalhar para si, para mim mesmo? Mesmo que seja aos poucos, de 100 em 100 reais, de 200 ou 300, ou até um valor menor. Hoje você pode investir em renda fixa. Aqui no caso do próprio Tesouro, nós podemos ver que a partir de 30 reais, 40 reais você já consegue investir e ter uma ótima rentabilidade, pré-fixado ou não. Em CDBs também você tem a mesma expectativa, a mesma possibilidade. Rendendo 100% do CDI, você pode investir a partir até de R$1. Você encontra esse tipo de investimento tanto no Nubank, nas caixinhas do Nubank, que vai render 100% do CDI, lá no meu porquinho do Banco Inter, ou em outros investimentos direto do Banco Inter, como de liquidez diária. Você encontra a maioria desses investimentos em CDBs também pagando 100% do CDI. Para valer a pena, tem que ser pelo menos 100%, tá? Não invista em títulos aí que geralmente os bancos oferecem, onde essa taxa é de 70% do CDI, 80%, que às vezes você até imagina ser uma boa rentabilidade, você vai estar perdendo seu dinheiro, porque ele poderia estar rendendo muito mais. Então lembre-se desse detalhe. Essa segunda seria a segunda opção, né? Então assim, imagine que de primeiro momento, qualquer tipo de investimento que você faça com pouco dinheiro, de primeiro momento não vai ter tanto efeito. Só que se você parar para analisar, você investiu R$24.000 em 20 anos, levando em consideração que você guardaria apenas 100 todos os meses, e você recebeu praticamente quase 3 vezes o mesmo valor só em juros. Então o seu dinheiro aumentou 3 vezes só em juros que você recebeu por conta desse dinheiro que você guardou. E teria um patrimônio aqui próximo de 76.000. E se você guardasse um pouco mais com esse mesmo período? Se você guardasse R$500 durante 20 anos, imaginando que você fosse se aposentar, você estivesse fazendo investimento para aposentadoria, né? E você guardasse durante 20 anos, tenho 25 hoje, eu quero me aposentar antes dos 50 anos. Vou guardar R$500 todos os meses, criando ali a minha própria previdência pessoal, por conta própria, investindo só em renda fixa. Levando em consideração uma renda fixa que me pague pelo menos 10,5% ao ano. Isso aqui já teria se transformado em algo bem interessante, né? Já teriam se transformado em quase R$400.000. Ainda talvez seria pouco, aí você poderia levar um pouco mais o prazo. Se em 20 anos eu teria 400 mil, olhem só, né, o que vai acontecer. Aqui você teria recebido quase 300 mil só de juros. Agora se você levar isso aqui para mais 5 anos, leva para 25 anos, olha só o que seu patrimônio já vai ter se transformado. O patrimônio de 300 tem virado quase R$700.000 e assim sucessivamente. Se o seu valor que você pode guardar mensalmente for maior, consequentemente o retorno é maior. Se você guardasse R$1.000 durante
25 anos, consequentemente você estaria milionário lá na época da sua aposentadoria. Isso sem dúvidas, né? Um patrimônio de quase R$ 1.400.000, o que daria para investir, deixar esse dinheiro todo investido, rendendo todos os meses para você, algo próximo de entre 7 e 10 mil reais já livre de imposto. Isso contando o imposto de renda, né? Então imagine que em 25 anos você possa guardar 300 mil reais e receber 1 milhão só de juros. É algo que só os juros compostos pode te trazer de retorno. E é a segunda opção de investimento que você pode ter também. Agora eu vou mostrar outra opção que já é uma opção um pouco diferente dessas duas aqui, que são renda fixa, que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários é uma modalidade de investimento de renda variável. Vou te mostrar até como exemplo aqui um fundo imobiliário que custa muito pouco, que é o VGIR11. Um fundo imobiliário que custa hoje R$ 9,91. Você já consegue comprar uma cota. E quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está se transformando em investidor de imóveis. Você faz parte de um grupo de investidores, né, como se fosse um condomínio de investidores, um grupo de investidores ali privado, dentro de um grupo próprio ali com o objetivo de investir em imóveis. Você consegue, a partir de R$10, se tornar um investidor também. E aí, mensalmente, você recebe todos os meses um rendimento ali na sua conta livre de imposto. Os últimos dividendos pagos pelo VGIR11, por exemplo, foram de 16,45% nos últimos 12 meses. E fora que ele teve uma valorização aqui de 16% das suas cotas, né? Então, historicamente, ele vai te pagar sempre rendimentos mensalmente e custa apenas R$10. A diferença é que o VGIR11, assim como outros fundos imobiliários, se trata de renda variável. E aqui existe aquela questão do risco. Eu posso começar com pouco, eu posso comprar um fundo imobiliário com R$10, eu posso comprar uma ação de uma empresa com R$5, como exemplo que eu já mostrei em outros vídeos aqui, e são boas empresas e bons fundos imobiliários. Porém, existe aquela questão, estão ligados ao mercado de renda variável, pode oscilar, o meu dinheiro investido hoje, amanhã pode ser menor, né? Pode sofrer uma oscilação negativa. Eu posso investir 10 e daqui a um mês, 2 meses, esses 10 ter se transformado em 7, e aí eu tenho uma perca de 30%, certo? Da mesma forma que eu também tenho aquela questão de ganho. Então é uma coisa que o mercado de renda variável, ações, fundos imobiliários traz. E é até bom que você saiba disso. Diferente da renda fixa, onde o seu rendimento varia sim, mas nunca de forma negativa, levando em consideração que você perca dinheiro, aqui você pode ter aquela questão de perder. Só que também em contrapartida você tem a possibilidade de ganhar muito mais. Imagine que você passe 30 anos investindo em uma modalidade de renda fixa, em títulos de renda fixa que pague 10% ao ano. E aí seu patrimônio vai ser lá um valor consideravelmente até que você consiga prever. Um valor previsível, né? 30 anos vezes um valor fixo que você investiu a uma taxa de juros tal, dá para você fazer uma projeção e esperar ter aquele valor no final dos 30 anos. Já em renda variável, esse valor pode triplicar, quadriplicar, multiplicar até 10, 20 vezes mais que isso durante os 30 anos. Você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário ou uma ação que sofra uma variação, no caso, nesses 30 anos muito alto, e o seu patrimônio multiplicar, ao invés de se transformar em 500 mil, por exemplo, se transformar em 2 milhões, 3 milhões. Da mesma forma que também os 500 mil que você demorou 30 anos para investir, pode estar se transformando em praticamente 100 mil, né? Pode perder muito valor durante o tempo. Então, é importante que você leve isso em consideração na hora de investir em renda variável. Aqui o VGIR11 é só um exemplo, né? Aqui temos, por exemplo, o exemplo de quanto que o último rendimento foi pago de VGIR. Pagou 12 centavos por cota. Então você investe R$ 9,91 ou até menos que isso, que ele esteve mais barato, e vai ter um rendimento de 12 centavos. E mais uma vez é aquilo que eu falei. De primeiro momento você investir apenas R$10, R$9, R$50, R$100 para uma única vez, o retorno é muito pouco. Você vai ter centavos de rendimento em fundos imobiliários, em ações, você vai ter centavos de rendimento lá em renda fixa. Porém, o ideal é que você repita esse mesmo processo várias e várias vezes, sempre aportando, mantendo constância, e aí sim você vai atingir os seus objetivos. Sempre levando em consideração o tempo, a disciplina que você tem que ter e consideravelmente adotando boas estratégias ao longo do tempo. São 3 coisas que você precisa sempre levar em consideração. São 3 investimentos, 3 formas de investir mais até conservadoras e que pode ser boas opções para você. Você gostou desse vídeo? Se você curtiu, eu só peço que você deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos que querem aprender também sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.